Vamos para mais uma live aqui no meu canal gratuito do Instagram. Fazer mais uma peça aí em artesanato em MDF, né? Boa tarde para quem estiver assistindo ao vivo comigo agora. Boa noite para quem for assistir logo mais agora à noite. E quem só assistir amanhã de manhã, um bom dia aí para vocês, né? Como sempre, eu aviso vocês. Oi Maria Silva, tudo bem? Boa tarde. Como sempre, eu aviso vocês que eu assisto a live pelo meu outro celular aqui para ver se tá tudo tranquilo, né? Se tá tudo focado direitinho, tá? E o Instagram deve estar avisando aí as pessoas que eu estou ao vivo, certo? Oi, Oi Maria, tudo bem? Tudo ótimo. Então vamos, como eu sempre faço, eu mostro a peça, os materiais que eu vou usar e eu sempre preparo, eu adianto algumas coisas antes para a live não ficar muito longa, né? Então eu vou mostrar aqui a peça que nós vamos trabalhar hoje e como foi que eu preparei essa peça, tá bom? Não sei como tá o dia aí para vocês, aqui amanheceu um solzinho bom, agora tá ficando meio friozinho, tá assim, ficando meio escuro. Até abri a cortina aqui apesar que eu tenho as lâmpadas, mas pra ficar bem visível pra vocês, né? Então a peça que nós vamos trabalhar hoje é essa aqui, é uma placa com moldura, olha. Tá vendo? Eu até fiz uma marcação aqui a lápis, ó, depois eu vou explicar por quê. Então, essa peça eu preparei com a tinta sépia. Tinta acrílica sépia da Acrylex, tá? Essa aqui. Tinta acrílica fosca. Só que é o seguinte, aqui, gente, não precisava ter pintado, eu me empolguei, né? Eu ia pintar só o verso dela e acabei pintando aqui na frente. Tanto que você vê que tá meio fraquinho o negócio aqui, porque quando eu percebi eu parei, tá? Porque aqui vai um papel, tá certo? Então, esse aqui basicamente o preparo. E cortar o papel, né, pra já deixar de jeito. E algumas coisinhas que eu preparei aqui pra live não ficar muito extensa. Então, eu vou baixar a câmera pra gente focar na peça, tá? Enquanto isso, quem estiver assistindo, vai chamando outras pessoas interessadas em artesanato. Deixa eu ver lá se tá focalizando. Pra mim aqui tá focando bem. Né, Maria? Dá pra ver direitinho aí, certo? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui nessa peça, ó. Isso é uma coisa que é opcional, tá? Eu gosto de desgastar o canto, assim, da peça, ó. Fazer um ligeiro desgaste. Eu tô usando uma lixa 220. Então, toda a bordinha aqui da moldura, ó, eu vou fazer um ligeiro desgaste, tá? Ó, é bem sutil. E por que eu tô fazendo isso agora? Porque a hora que eu colar o papel, vai ter maior dificuldade. Vai fazer aqui na parte interna também da moldura, tá? Na parte externa e na parte interna, ó. Estamos fazendo uma sujeirinha aqui na mesa. Ó. Então, você vai perceber, se você olhar bem de perto, vai ter um desgaste aqui. Então, agora eu vou passar um paninho aqui na moldura, tirar o pozinho. Deixa eu levantar que eu acho que eu abaixei demais o celular. Perigoso até eu bater com a peça, não. Ó, tá? Então, tirei o pó. Guardar essa lixa. Eu tenho um lixinho aqui do lado, eu já jogo esse pozinho aqui pra gente poder continuar, tá? Então, na peça em si, na moldura, é isso. Agora, eu vou trabalhar com esse papel aqui, ó. É um papel da Arte Fácil, tá? Vai ter a referência depois na lista de material, tá bom? Deixa eu ver quem tá, se tem alguma pergunta ali. Não. Então, o que eu fiz? Eu cortei um pouquinho maior do que a moldura aqui pra colar na parte interna. Nós vamos colar aqui nessa parte aqui, tá? Ó, pode ver que eu fiz o desenho aqui, ó. Eu fiz o desenho, ó, fiz o desenho,
mas eu cortei, tá vendo que tá maior, um pouquinho maior do que o risco? Para que eu possa fazer a colagem aqui, ó, na beiradinha da moldura. Eu não cortei até aqui o papel, porque na hora que a gente juntar a moldura com a placa, não ficar aparecendo o branquinho do papel aqui na beirinha, sabe? Eu não gosto. Então eu fiz, porque vai ficar assim, né? Nós vamos fazer assim depois, tá? O que eu foquei? Eu foquei que esse passarinho aqui, ó, ficasse no meio. Tá vendo esse passarinho bonitinho aqui, ó? Ó, esse piquitico aqui. Tem dois passarinhos aqui, mas um aqui e outro aqui. Esse aqui foi cortado, ó. Ele não vai aparecer quase, vai focar nesse aqui, tá bom? É lindo esse papel, né? Olha, é muito lindo, tá? E eu me baseei, trabalhei aqui com sépia, porque tinha aqui o verde escuro, e vou trabalhar com areia lunar, que também chama aqui pra cor do papel, tá bom? Só que antes de eu colar esse papel, vamos fazer um detalhe aqui. Hoje a peça tem bastante detalhe, mas tá tudo adiantado. Oi, Shirley, boa tarde. Ó, eu vou colocar aqui como se ela tivesse colada. Eu quero que vocês entendam o que eu vou fazer. Eu vou usar um carimbo aqui. E eu vou carimbar como se fosse não, a imitação de um tijolinho, ó. Tá vendo? Eu vou carimbar um pedacinho aqui e um pedacinho aqui, tá? Então aqui acho que eu vou carimbar um pouquinho mais pra cima. E aqui eu vou carimbar, eu quero desencontrado, não quero um negócio muito certinho, tá? Então, eu pus a moldura aqui pra eu saber mais ou menos, ó. Vai ter que ser mais ou menos aqui que eu vou colocar, né, o carimbo, tá? Que não pegue no passarinho. E eu vou trabalhar com a carimbeira, ó. Vou trabalhar com essa... Deixa eu tirar um pouco o talco que eu deixo meus carimbos guardados. E eu vou usar essa carimbeira aqui, ó, tá? Ela é um marrom escuro, então eu vou abastecer aqui meu carimbo, tá? E antes eu vou fazer uma coisa. Eu sempre tenho alguma base aqui pra me auxiliar. Eu vou colocar esse papelão aqui e vou carimbar, ó. Só passar a carimbeira aqui, tá? Porque se cair fora não tem problema. Sai um pouquinho fora, ó. Fora que eu digo pra cá, tá? Ó. Nós vamos carimbar aqui. Como se fosse um tijolinho mesmo aqui na parede, né? Desse lugar. E aí eu vou carimbar um pouquinho mais pra baixo, assim, desencontrado, tá? Olha, se ficar falhado, fica até mais bonitinho. Pronto. Desencontrei aqui. Só pra dar um charme, que vocês vão entender daqui a pouco onde é que vai estar essa paredinha. Esse carimbo aqui, a princípio, ó, eu limpo ele com lencinho umedecido. E depois que terminar a live, eu faço uma limpeza melhor, tiro todinha a tinta, porque você não pode ficar deixando tinta acumulada no carimbo, tá? E essa carimbeira que eu usei é um marrom bem forte. Vai estar na lista, tá? Quando eu subo a live, eu subo a lista de material. Pode ficar tranquilo. Então, e eu deixo ele aqui, ó, no próprio lencinho umedecido pra não grudar enquanto eu faço a live, né? Não secar a tinta do carimbo. E depois eu vou lá na pia, lavo direitinho, limpo direitinho. Deixa eu só limpar minha mão, porque senão eu vou borrar o trabalho, tá? Aí, o que vai acontecer aqui agora? Nós vamos colar, vamos fazer a colagem aqui com cola branca, tá? Bem próximo aqui à beirada da moldura. Depois eu vou colar na placa. Opa! A gente aperta, não sai nada. Aí quando aperta, sai muito. Por isso que a gente tem que ter sempre paninho por perto, lencinho umedecido. Agora vai, ó. Eu quero só uma fileirinha de cola. Não, aqui não tem problema, gente. Nós vamos precisar de mais cola na placa, então... Eu só tô fazendo isso pra garantir que o papel vai ficar quietinho aqui, ó. Como eu já sei que o meu passarinho tá exatamente no meio, eu não vou me preocupar, tá? Porque ele está na medida. Eu fiz, por isso que eu adiantei. Essa parte você faça com bastante calma, tá?
A hora que você for cortar o papel, ó, aqui você não se preocupe porque vai colar na placa ainda, tá? É só pra ele parar quietinho aí. Deixa eu ver como é que ficou o outro lado, se ficou certinho como eu planejei. Sim. Achei que a carimbada desse lado aqui ficou mais... Opa! Ficou mais irregular como eu queria do que a do outro lado. O outro lado ficou muito certinho, o tijolinho muito certinho. Eu queria bem desencontradinho. Mas é do próprio carimbo, né, gente? Bom, eu não vou ficar virando, que eu já vi que tá no lugar, tá? Agora eu vou passar a cola aqui, ó. Como eu disse, esse lado não era pra ter pintado, né? E aqui, ó, veja que eu passei um risco. Então, eu sei onde é que tem que ir a cola, ó. A cola tem que ir aqui, fora do risco. Tá? Eu passei um risco lá, porque não vai aparecer. Ó. Aí, eu gosto de espalhar a cola bem direitinho. Dá uma espalhada nela pra ela não ficar concentrada, né? Tá? E agora nós vamos colar aqui. Olha, quando eu pinto com tinta escura e eu termino a minha pintura, eu passo cera incolor já aqui, ó, pra não ficar sujando, a sujeira não grudando, porque a gente pega a sujeira que tá na mesa, né? E eu não quero, que a placa tá bem pintadinha, ó. Agora você acerta aqui bem certinho a plaquinha, né, ó. E eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Eu gosto de prender. Eu vou colocar isso aqui, gente, porque uma vez eu coloquei esse meu prendedor e marcou a peça, tá? Então, eu não quero marcar a peça, eu vou colocar assim, ó. Vou prender, vai ficar uns minutinhos enquanto a gente faz as outras coisinhas aqui. Eu vou prender assim, ó, pra ele ficar bem grudadinho. Você vê se a tua... Se tá bem certinha a tua plaquinha, né? Tá no lugar. Aí, enquanto eu faço as outras coisas com vocês aqui, vai dando uma secadinha na cola. Você vai falar assim, nossa, Márcia é doida. Mas não é, gente. Isso aqui eu comprei na loja de R$1,99, ó. É como se fosse um prendedor, né? Ó, tá? E esse ferrinho, uma vez eu fiz uma plaquinha aqui, no final do ano. Quando eu tirei, ficou marcado, sabe? Então, agora eu ponho um negocinho pra não... Parece um Frankenstein, mas resolve, tá? Esse aqui não tá duplo, ó. Tem que tá duplo pra não marcar. Senão a marca é ruim, ó. Tá bem presinho, tá? Ó, bem certinho aqui. Então, enquanto isso, nós vamos fazendo outras coisas. O que que vai no centro dessa plaquinha? Vai essa janelinha aqui, ó. E essa placa, essa janelinha e alguns elementos que eu vou usar aqui na composição... Oi, girassol, tudo bem? Alguns elementos aqui da composição são de uma loja lá da 25 de março, que eu vou deixar também na lista de material o arroba dela, tá? Aí eu inventei aqui uma cortininha, ó, pra essa janela, tá? Pra dar um charme aqui nessa janela. Como que eu fiz? Eu peguei uma sobrinha de tecido, achei um verde aqui que combinasse com a cor ali do projeto do papel e renda larga e cortei, tá? Vim aqui na janela, fiz a medida da janela, ó, e cortei, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou colar isso aqui com vocês, ó. Então, você vê, se eu fosse fazer tudo isso aqui na live, a gente ia ficar aqui 2, 3 horas. Então, eu dei uma adiantada. Mas isso aqui é simples, meu. Como que eu colei aqui a renda no tecido? Com cola pano, tá? Deixa eu só acertar aqui como foi que eu idealizei. É como se a janela, a cortininha tivesse entreaberta, né? Sabe, né? Casinha de vovó. Ó, assim, tá? Então, eu vou colar aqui, eu vou usar a T6000, porque ela tem esse biquinho aqui, é mais preciso e mais rápido de eu fazer aqui com vocês. Mas pode ser cola de silicone, pode ser cola quente, se você tiver aí com tempo, fazer devagarinho, né? Que na live a gente quer terminar, porque o pessoal não gosta de live longa, né, gente? Então, a gente procura adiantar umas coisinhas e mostrar a ideia, né, que é o que vocês vão absorver aí e depois, a partir disso, tirar as ideias de vocês e fazer os projetos de vocês, né?
Deixa eu só acertar aqui, que essa aqui tem que vir um pouquinho pra cá, pra ficar bonitinho. Aqui, ó. Tá? Vai ficar uma cortininha, tá bom? Aqui eu não vou colocar nada, que eu imaginei assim, é como se fosse o vidro incolor, vidro, né? A janelinha normal, tá? Mas tem mais coisa nessa janelinha. Nessa janelinha, eu já deixei até a minha cola quente aqui ligada, ó. Tá? Nós vamos colocar nesse beiral aqui da janela, ó, aqui. Nós vamos colocar um pouquinho, eu separei um monte de coisinha aqui. Então, nós vamos colocar aqui o musgo seco, tá? Nós vamos colocar um pouquinho de... Eu vou virar pra mim e já mostro pra vocês, tá? Ó, vou colocar um pouquinho de musgo seco. Só não vou pôr no outro cantinho ali, porque vocês vão perceber daqui a pouco por quê. Então, pega uma pinça pra você não queimar, não se queimar, tá? Vou pôr um pouquinho de musgo seco aqui. Não põe o dedo na cola quente, gente. Ontem eu me distraí aqui e queimei minha mão com cola quente. Porque a gente tem pressa, né? A pressa, a bendita da pressa. Então, já deixei bem quentinho aqui, ó, a cola quente. E nós vamos colocar um pouquinho de cola quente aqui. Se ficar exagerado, depois eu tiro com a tesoura. Tá? Mas é só pra... Opa, que pegou em mim e pegou na pinça. Ó, mais ou menos isso aqui que nós vamos fazer, ó. Tá? Vai fazer aqui. Vocês vão entender. Aí, aqui, ó, se você achar que tá muito, você vem com uma tesoura e tira. Tá? Depois a gente tira esses restinhos de cola quente que ficam uns fiozinhos, né? E o que nós vamos colocar aqui nesse beiral dessa janelinha, antes de colar ela lá na placa? Nós vamos colocar esse lindo mini passarinho aqui, ó. Ele vai ficar aqui de cantinho assim, tá bom? Também vai ser com cola quente. Eu vou virar pra mim, porque senão eu posiciono ele errado. Com cola quente mesmo, ele vai ficar aqui, ó. Eu não posso pôr o rabinho dele muito pra dentro, senão ele, na hora de colar, vai atrapalhar aqui a janelinha, ó. Ele vai ficar assim. Olha que fofinho. Esse mini passarinho, quem mais entrou? Oi, Dani. Boa tarde. Ó, esse passarinho também é da mesma loja que eu comprei a janelinha e a placa, tá? Aí, aqui nesse cantinho aqui, ó, vai uma outra coisa, tá? O que eu bolei aqui pra esse cantinho? Esse vasinho, esse mini vasinho. A gente chama de dedal, ó, vaso dedal. Ele é metade, né? Metade de vasinho. Eu pintei de branco, peguei uma lixa e dei uma desgastada assim, ó. Tá? Ó. Pra ficar com essa cara de velhinho aqui, meio velhinho, sabe? Pra que ele não tá... E aí, eu já deixei o buquezinho aqui, ó. O que eu fiz? Peguei a Sempre Viva, rosa, pra combinar ali com a cor do papel, do projeto. Eu já deixei ela toda presinha na fita crepe, ó. E aí, eu vou colocar aqui dentro do vasinho, vou colar aqui dentro do vasinho. Então, esse vasinho, ele vai estar ali naquele beiral da janela e do outro lado pousou o passarinho, tá? Deixa eu ver se é isso que eu queria aqui, ó. Eu até fiz mais 2 buquezinhos aqui, achando que ia ficar vazio, ó, mas não ficou, tá bom? Aí, vamos agora, com todo cuidado, colocar esse vasinho aqui. Ele vai ficar nesse canto aqui, ó. Tá? No beiral da janela. Então, eu vou colar ele aqui, ó. Vou passar um pouquinho de cola quente. Aqui eu não vou exagerar muito, não, pra não ficar aparecendo lá no projeto, tá? E eu vou pôr um pouco na base aqui, ó, do vasinho. Pra ele poder grudar ali. Eu vou virar pra mim, tá, gente? Senão eu não consigo grudar direito. Aí eu viro pra vocês. Quando a cola quente esfria, ele fica fixo ali, ó. Então, a janelinha ficou assim. Tá vendo? Deixa eu pôr aqui pra ver, tá? Acho que talvez com o fundo fique melhor, ó. Tá? Então, esse aqui é o elemento principal. Deixa eu tirar aqui que ficou uma pontinha de cola quente. E eu quero tirar. Aí, aqui na beirinha do vaso... Eu vou colar também um pouquinho do musgo. Sabe aqueles vasos velhos que
criou ali, que ficou com... É isso que eu tô querendo fazer de conta aqui, tá? Simular. É aquele vasinho velho lá que ficou na beira da janela lá, pegou sol e chuva, ó. Tá vendo? Pus aqui no cantinho, ó. Dá pra ver aí? Que eu pus aqui no canto do vaso, ó. Tá? Alguém me fala que estiver assistindo aí. Demora, tem um delayzinho, né, gente? A gente fala e depois... Aí vou pôr mais um negocinho aqui, porque o vaso é velho, ficou ali na beira da janela ali. Mesma coisa, se você achar que tá exagerado, você corta, tá? Dá um picotinho aqui. Pronto, a nossa janelinha tá pronta. O que mais que agora vem? Vamos para os próximos elementos decorativos. Vou precisar da cola quente ainda, então eu não vou tirar ela daqui. Ó, como eu disse, eu tenho um lixinho aqui do lado, eu já recolho e já jogo, tá? Então, a essa altura aqui, ó, eu espero que já tenha fixado um pouco com a cola aqui. Que tá lindo isso aqui, né, gente? Segurando isso aqui, mas é o jeito. Ó, agora eu vou posicionar aqui um pouco acima do passarinho aqui do papel, tá? Ó, deixa eu virar pra vocês verem assim, ó. Tá? Ó, o passarinho tá aqui, eu vou posicionar aqui. Porque aqui em cima também é lá da mesma loja de artesanato, ó. Tá? Vai estar na lista de material. Tem um lar docilar aqui. Tem um musguinho aqui que entrou aqui, gente. Dentro da palavra, voou. Aqui, ó. Tá? Ó, eu achei interessante que coincidiu. Tem uma folhinha aqui do papel e uma folhinha aqui. Vai ficar direitinho aqui na posição. Tô planejando isso aqui, tá? Aí aqui, eu trouxe esse arabesco aqui, ó. Tá? Que aqui tem um furinho pra você pendurar na parede, né? Pra você não ter que colocar ganchinho atrás. Então, pra dar uma escondidinha no furinho, eu bolei colocar esse arabesco aqui, tá? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer a colagem disso aqui, tá? Tudo bem por aí? Quem tá assistindo? E aí, tem mais uma coisinha pra eu explicar pra vocês ali. E aqui... eu fiz a marcação já, peguei uma régua, dividi para colocar 4 ganchos para ser um porta-chaves, tá? Quem não gosta, que o pessoal fala, agora tem muita chave eletrônica, ninguém tá usando chaveiro, mais porta-chave. Aí você faz como uma placa decorativa. Essa placa aqui, gente, ela é menor do que aquela que a gente costuma ver aí, bastante aí nas lojas. Tem uma maior que até ela é assim pra cima e tem uma divisória aqui embaixo, tem um lugar pra você enfeitar. Ela é um pouco menor, tá? Essa aqui, ela tem, ó, 27 por 20. Ela é um pouquinho menor, tá? Do que daquela costumeira que a gente vê na loja de artesanato. Então, eu vou colocar um pouco de cola branca aí. Aí vocês acham, eu vou colocar o arroba de onde eu comprei o material. Ela tem Instagram, tem WhatsApp, aí vocês entrem em acordo com ela lá, em comunicação com ela, tá bom? Para caso vocês queiram, né? Então, agora a nossa preocupação aqui é centralizar essa janelinha, né? Que ela fique bem direitinho aqui, né? Colocar o lar docilar, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar a cola quente. Atrás da minha cortininha, eu estou segura aqui que eu posso colocar a cola, né? Não vai aparecer, não vai... Deixa eu só pôr, antes que esfrie aqui, colocar o refil, que resolveu acabar. Aqui, ó. Tem que ser rápido, senão a cola esfria e não cola lá onde eu quero que cole. Tá? Cuidado só pra não exagerar e a cola aparecer, tá? Então, vou colocar um pouco acima da cabeça do passarinho. Tô me guiando por aqui pra ver o centro, ó. Bem de frente pra você, pra ficar bem retinho, tá? Dá uma suave pressionada. Ah, quando eu pintei essa janelinha, eu também... Aquela lixadinha que eu dei no início aqui, pra dar uma desgastada
na beirada da moldura, eu também fiz em toda a janelinha, tá? Já ia esquecendo de falar. Eu já viro pra vocês verem o resultado. E aqui, olha, eu gosto do meu papelão pra não sujar a mesa. Vamos colocar cola branca na esponjinha e vamos dar suaves batidinhas aqui. Colocar cola por todo o recortinho do lar docilar. Esse lar docilar, como eu disse, é da mesma loja. Vou voltar aqui, centralizar, né? Bem acima aqui da minha janelinha, tá? E agora a mesma coisa, deixa eu ver se ficou bom. Deixa eu só dar uma mexidinha aqui, enquanto não seca aqui. Aí. A mesma coisa com a arabesco, vamos colocar a colinha branca na bandejinha. A bandejinha tá aqui do lado, tá, gente, ó. Mas é cola branca, ó. Vamos posicionar. Essa cor que eu usei no lar docilar é o areia lunar, tá? Ó, ela tem um coraçãozinho aqui no meio, eu vou colocar bem em cima do buraquinho ali pra ele dar uma disfarçada no buraquinho, né? A pessoa vai usar o buraco pra pendurar, mas... Ó, deixa eu virar pra vocês. Tá? É isso aqui. Aqui, agora eu solto. Ó, sem deixar marca, porque eu pus o paninho, tá? Ó. Certinho? Alguém tem pergunta, alguma coisa pode perguntar. E aí, eu preparei ainda aqui, eu vou colocar 2 borboletinhas, tá? Ah, só pra não passar por cima, né? Então, aqui eu pintei com areia lunar e sépia, porque eu queria dar destaque no coraçãozinho, tá? Como que eu pintei? Peguei o menor pincelzinho que eu tinha, assim, pequenininho, e pintei aqui, tá? Primeiro eu passei o rolinho, pintei aqui com o rolinho, que era mais fácil, que é a tinta mais clara, e depois eu vim aqui e escureci somente o coraçãozinho, tá? Não é uma coisa difícil, é fácil de fazer. E aqui eu pintei com rolinho, certo? Aí eu pintei borboletinhas de MDF, ó, com a cor sépia. E aí eu pus aqui, né, pus a borboletinha aqui, falei, caramba, ficou muito escura essa borboleta no sépia, né? Como nós temos rosa aqui no projeto, o que que eu fiz? Eu peguei uma pátina cera, tá? Essa aqui é da Acrylex, ó, ela é rosa, tá vendo? E eu passei aqui nas asinhas da borboleta, ó, antes de colar o chatonzinho, ó. Aí deixei secar e dei lustro com a flanelinha. Então, deu uma quebrada um pouco no sépia, ó, pra não ficar aquela coisa muito escura. Agora eu vou pegar aqui, vou passar a colinha na minha borboletinha. Opa! Tão pequenininha que caiu da minha mão. Tá? E eu vou escolher aqui uma posição pra essa borboletinha. Uma eu tinha planejado de colocar aqui assim, ó. A princípio eu tinha pensado em 3, né? Depois eu falei que eu achei que ia ficar exagerado, aí acabei fazendo 2, ó. Tá vendo? Achei que era muita borboleta, muita informação aqui na placa. Porque eu não quero também esconder a beleza do papel, sabe? Porque o que eu imaginei? Isso aqui é um jardim que tá embaixo da minha janela. Tá? E a outra vai aqui, ó. Ainda ficou aparecendo um passarinho aqui, ó. Um pedacinho do passarinho. Olha só. Tá? Então, essa foi a minha ideia. E aí, nunca nas lives eu consigo, né, colocar... Já marquei aqui, ó. Eu vou colocar a ferragem. Esses ganchos são ganchos médios, ouro velho, tá? E são da minha parceira, a Metalúrgica Antunes. Vou fazer 4. E eu deixei já os ganchinhos aqui, ó. E os parafusos também.
Gente, quando eu vou fazer algum projeto, eu já deixo tudo assim, ó, separado numa bandejinha. Pra na hora que eu vou fazer, né, pelo menos as intenções, as ideias, né, eu já deixo tudo separado. Então, eu fiz a mesma coisa aqui pra live. Porque assim, agiliza, gente, né? Aí tem coisa que eu desisto no meio do caminho e falo, ah, não vou usar. Então, eu acabo guardando, mas já pego todos os elementos que eu tenho, né? Ó, então eu furei com agulhão e martelinho. Esse martelinho todo mundo pergunta pra mim, no Mercado Livre você encontra. Se eu não me engano é martelinho 5 em 1 ou 4 em 1, é um negócio assim. Mas esse aqui eu comprei, na verdade eu ganhei de uma amiga. Eu não comprei esse aí não, mas depois de tanto que me perguntam, eu procurei e achei no Mercado Livre, tá? Ó, vamos colocar 4 ganchinhos aqui. Se a família for maior, tiver mais gente para colocar chave, aí a pessoa divide aqui o espaço e coloca mais gancho, né? Então, você vê que você não precisa nem do marido, só uma chave Phillips, um agulhão, um martelinho e parafusa. Quando a live termina, o que que eu faço? Eu invernizo, eu gosto de invernizar aqui com verniz spray, tá? Mas eu já passei nessa moldura aqui, antes de começar a live, eu passei cera incolor. Por quê? Toda vez que a gente faz uma pintura escura, gente, eu tô procurando a minha cera aqui. Toda vez que a gente faz uma pintura escura, ó, eu deixo assim a cera incolor, ó, já... a tendência da gente pegar pozinho que tá na mesa, né, as coisas é muito grande. Então, o que eu faço? Eu já passo uma cerinha antes, terminar de... Por exemplo, eu não vou fazer nenhum efeito aqui. Só pintar, que no caso aqui eu só lixei a quina, né? Não vai ter uma outra técnica em cima. Então, pra não sujar, eu já passo a cerinha e deixo tudo em ordem. Pra não ficar pegando, né, sujeirinha da mesa e tal. Que nem aqui, ó, já deve estar cheio de sujeirinha, mas eu passei cera. Então, é só passar de novo aqui. E eu vou finalizar, então, com verniz spray, tá? Então, essa aqui era a ideia que eu trouxe hoje pra vocês. Uma coisa que eu gosto de fazer também, gente, porque quando eu ia em bazar vender peças como essa aqui, nunca vou esquecer. Um rapaz veio na banquinha lá e ficou vendo se isso aqui não tava frouxo. Então, o que eu faço? Vou até fazer depois, eu tiro o parafuso e recoloco. Eu coloco um pinguinho de cola branca aqui no buraquinho da madeira antes de parafusar, em cada buraquinho. Daí ele fica bem, ele não fica molinho, sabe? Porque às vezes você aperta o parafuso, mas ele fica dançando, né? Quem chegou depois, eu vou colocar a live lá no meu perfil, que eu tô fazendo aqui no canal, depois ela sai publicada no perfil, tá? Eu abaixo aqui pra fazer as coisas, o cabelo fica parecendo uma loucura, ó. Tá? Então a Cleusa, que eu tô vendo que entrou agora, ó, vai pegar a live do início depois quando eu publicar, tá? A Delma também, que entrou agora, quando eu publicar a live, você pega a live lá do começo, lá no meu perfil, tá bom? Quando eu fechar aqui a live. Então, o projeto que eu trouxe de hoje é esse aqui, tá? É uma placa com moldura que eu transformei num porta-chaves, olha. E o charme aqui é essa janelinha, né? Eu coloquei o vasinho, ó. Tá? E coloquei o passarinho aqui. Esse vasinho, gente, ele é de... como se fosse barro, ó, cerâmica, né? Que ele é um dedal, né? Eu encontro por incrível que pareça, numa casa que eu compro minhas plantas aqui, compro adubo, não sei o que. Aí lá no cantinho ela tem uns mini vasinhos. Nem sei se ela vende mais. Na época eu comprei bastante e guardei aqui, tá? Mas você pode usar qualquer meio vasinho que você encontrar aí de artesanato. Tem muito, né? Nas lojinhas de artesanato, tá? E o passarinho é da Lu, lá, que eu vou colocar na lista de material, que é da 25 de março. A janelinha é da Lu, a frase é da Lu e a placa é da Lu. Esse era bem que eu não me lembro, mas eu vi na internet que vocês encontram no Rodolfo Laser, tá? Vai estar na lista de material, eu fiz uma listinha aí
certinho. Aí o carimbo aqui, vocês viram, né? O carimbo é para ficar parecendo que é a parede de uma casa mesmo, né? Aqui é um jardim, ó. Aí aparece a borboletinha aqui embaixo e aqui em cima, ó. Tá bom? Então esses são os detalhes do nosso projeto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Depois vocês me contem aí nos comentários, tá bom? E daqui a 15 dias, sempre eu aviso aqui no canal, gente, que vai ter live na quarta-feira, tal hora, que agora eu acho que eu acertei, quarta-feira. E outra coisa que eu queria falar com vocês, olha, eu terminei esse projeto aqui, tá? Ele vai estar disponível para venda aula no sábado. Tô subindo para a plataforma os detalhes da aula, olha. É uma peça bem cheia de detalhes também, tá? Então, eu ensino aqui a decopagem de duas maneiras. Olha, com detalhe interno. E aí, amanhã vai ter uma publicação dessa peça aí, vocês vão ver. Mas eu trouxe em primeira mão para vocês aqui. Eu terminei de gravar ontem e tô subindo para a plataforma. Olha, tem enfeite aqui. Ensinada lá na aula online, é ensinado nos mínimos detalhes, para que ninguém se perca. Eu ensinei até a montar o tassel aqui, viu? Esse tassel aqui, ó, não comprei pronto não. Eu ensinei na aula você montar, pegar os elementos aqui e montar. Tá bom? Olha, coisa mais linda. Chique no último, essa caixa aqui. Então, e no curso que ela vai estar, tem mais duas peças, tá? Tem mais duas peças que compõem o trio de peças aí da aula, tá bom? A live, como eu gosto de explicar sempre aqui, a live a gente adianta algumas coisas para a live não ficar longa. Agora na aula online não, na aula online a gente faz um negócio, né, detalhado, então todo mundo aprende, tá bom? E nos meus vídeos rápidos, que eu sempre coloco aí no perfil, aí eu tô fazendo divulgação do material dos meus parceiros, tem que ser um negócio bem rapidinho, né? Mas aí dá para ter uma ideia, né? É para dar ideia para pessoa, tá? Como aqui na live, ó, tá bom? Então é isso. Obrigada quem ficou comigo, Cleusa, Delma, Dani, tinha entrado também a Maria aqui. E eu perdi alguns nomes porque eu fiquei prestando atenção em fazer o projeto. Se alguém quiser colocar algum comentário, alguma pergunta, pode falar. Tá bom? Senão nós vamos encerrar a live de hoje. E aí a gente volta daqui a 15 dias com outro projeto. Combinado? Eu achei que ficou muito fofinho. Ah, e um detalhe que eu gosto sempre de falar, né, gente? Olha, se você não tem esse papel, mas tem um outro papel, é só você alterar as cores do projeto, combinando com o seu papel. Aqui eu procurei combinar com o meu papel, tá? Com o papel que eu estava trabalhando. Olha a cortininha, não ficou uma graça? Quanto mais detalhes a gente coloca, mais fofa fica a peça, né? Essa que é a verdade. Tá bom? Então, dito isso, você tendo um outro papel aí, você consegue elaborar o projeto. Até a janelinha você pode mudar. O importante é que ela tenha esse beiral para você colocar o charme aqui do passarinho, né? Para ficar bem bonitinho. Tá bom? Até a próxima, pessoal. Um grande beijo. Eu vi aqui que não tem comentário, então tá tudo em ordem. Acho que todo mundo entendeu o que eu expliquei, ah? Porque se não tem pergunta, é porque entendeu, né? Ah, tá. Obrigada, viu, pela participação. Quem tá colocando um monte de coraçãozinho ali, eu tô vendo pelo outro celular. Muito obrigada para quem esteve aqui comigo e até a próxima. Fica ligada aí no canal. Tem um canal. Se você não é do meu canal, você vai no link da minha bio, clica lá naquele iconezinho azul que é um link, vai abrir, você clica lá, canal gratuito do Instagram. Aí você entra no canal e fica vendo os meus avisos. Ou então você vai para a comunidade do WhatsApp, que também tá lá o link na bio. Os meus cursos também estão todos no link da bio, tá? Você clicou no link da bio, tem tudinho relacionado, até o meu WhatsApp, se você precisar falar comigo, tá lá, tá bom? É bem fácil ou me chama no direct. Mas muito obrigada aqui pela participação das meninas que estão aqui. Tá, muito obrigada pelos corações. Um beijo e até a próxima live.